Que alegria compartilhar essa palavra com vocês. Eu tenho certeza que aqueles que estiverem atentos e com o coração realmente aberto para receber a revelação que há nessa palavra, esses terão realmente as suas vidas impactadas e transformadas. Eu creio que Deus tem um tempo para nós de milagres sobrenaturais. Diga sobrenaturais. E eu quero começar falando sobre alguns conceitos que envolvem isso. Hoje, a palavra que eu tenho no meu coração, eu dei um título aqui no meu caderninho, que é O Poder do Ordinário. E quando a gente pensa sobre isso, a gente primeiro tem que localizar e definir o que é esse ordinário. E eu sei que, agora há pouco tempo, o pastor nos ministrou a respeito de disciplinas espirituais, ou seja, aquilo que nós costumamos fazer no nosso dia a dia, nós nos transformamos. E dentro das disciplinas espirituais, ele falou sobre oração, ele falou sobre jejum, ele falou sobre a leitura da palavra, ele falou sobre a importância do congregar. Então, eu vou ministrar a partir disso, não vou abordar dessa forma, mas eu quero falar sobre o ordinário. Diga ordinário. O ordinário é aquilo que é rotineiro. Aquilo que acontece em constância e já é esperado. Eu não sei para vocês, para mim, estar no culto domingo de noite é ordinário. É ordinário. Agora, estar no seminário Brilhantes ontem é o quê? Extraordinário. Porque nós não temos uma constância, não tem seminário Brilhantes todo mês, não tem uma vez por semana, tem uma vez ao ano. Então, quem foi, foi, quem não foi, já marca que parece que vai ser em março, né, apóstola? 16 de março, eu acho, do ano que vem, já está marcado o próximo Brilhantes, você pode se reservar essa data já. Extraordinário. Então, quando a gente fala extraordinário, a gente está falando que é uma porção a mais dentro do ordinário. Aquilo que não é esperado, o incomum, né? E eu também não sei se estar com o Senhor no teu secreto é algo ordinário ou é algo extraordinário. Cada um responda para si. Mas então nós já vimos aí o conceito de ordinário, de extraordinário, e existe um terceiro conceito que é o sobrenatural. O sobrenatural, a própria palavra já diz, é sobre ou acima, e eu quero afirmar isso, acima o natural. Sobrenatural, quer dizer, acima do sobrenatural. E eu quero dizer para vocês que o Senhor tem uma porção valiosa do sobrenatural dele, dentro de momentos extraordinários que nós temos. O Senhor agiu no sobrenatural dele ontem lá no Brilhantes. O Senhor age no sobrenatural dele sobre o extraordinário, que vai ser a próxima conferência, que vai ser o próximo evento, que talvez para você vai ser o próximo culto, se ele for extraordinário. Mas eu quero te dizer que há uma porção, e eu creio, particularmente, que Deus tem uma intenção e uma intencionalidade ainda maior de depositar o sobrenatural dele naquilo que é ordinário. E não unicamente, embora também, sobre o extraordinário. Então, sim, independente de você vir no culto de forma extraordinária ou ordinária, o Senhor tem o sobrenatural dele para derramar na tua vida através desse momento. Eu não sei se a célula que tu pertences, a ida até essa célula é algo extraordinário, extra da sua agenda, ou é algo constante. Já está na minha agenda, pastora. Toda quinta-feira de noite, eu tenho um encontro marcado com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Eu não sei se é ordinário ou se é extraordinário, mas eu quero que você saiba que, seja extraordinário, seja ordinário, há um sobrenatural de Deus. Porém, o Senhor deseja que nós compreendamos que há uma porção intencional da parte de Deus a ser derramada dentro do ordinário, por conta do processo que o Senhor tem para que a gente caminhe. Então, a partir disso,
eu quero trazer para vocês assim, o quanto, isso nós lendo desde Gênesis, o Senhor deseja caminhar conosco. Caminhar, andar e derramar do sobrenatural dele naquilo que é constante e ordinário. Esses dias eu ouvi algo que tinha uma moça que dizia assim: como é que acontece quando nós fazemos um aniversário? E ela falava para outras mulheres e dizia o seguinte: você imagina que você prepara uma festa surpresa para o seu marido. Bolo, balões, convidados, decoração, tudo mais. Tudo com todo amor e carinho. E aí chega na hora do parabéns. Canta parabéns para ele. E ele tem o momento, a honra de cortar o bolo e entregar a primeira fatia. A gente tem socialmente esse hábito de saber que a primeira fatia é a fatia da honra. Como você se sentiria, por exemplo, as mulheres, se naquele momento em que o marido, então, o aniversariante, corta aquele pedaço do bolo e entrega o bolo para outra pessoa? E aí, imediatamente depois de entregar o bolo para outra pessoa, ele vai olhar para ti e vai ver no teu semblante: fiz bobagem. Sim ou não? Sim, né? Aí ele rapidamente diz: não te preocupa, porque a segunda fatia é tua. Resolve? Não. E a terceira? Mas se der a metade do bolo, resolve? Se der todo o bolo, resolve? Não resolve. Porque a fatia de honra é que está em jogo. E dentro disso, fazer um parênteses do relato que essa moça fazia, dentro disso, nós temos o conceito de primícia. Seja a primícia do teu dia, seja a primícia financeira, seja a primícia do teu ano. Nós viramos o ano, a virada do ano aqui na igreja, porque nós queremos ofertar ao Senhor a primeira parte. E primícia é a primeira parte. O domingo diante do Senhor é a primeira parte da nossa semana. E nós desejamos entregar isso para o Senhor. Não há problema quem faz devocional de noite, mas eu vou dizer uma coisa a respeito disso. Até quem faz o devocional de noite tem como dar a primícia do seu dia ao Senhor. Eu já fiz devocional de noite. Mas, quando começava o meu dia, eu simplesmente derrapava os meus joelhos para o chão da cama e eu ficava ali menos de um minuto. Menos de um minuto. E eu dizia: Senhor, começou o dia, e eu quero te entregar hoje o meu melhor, a minha vida, a minha agenda, o meu relógio. Pronto, vai, faz higiene, escova os dentes, tarará, e tem o seu tempo de qualidade com o Senhor à noite. Então, esse conceito dessa primícia é o conceito de entregar a fatia de honra. Mas voltando ao relato dessa moça, ela dizia assim: Jesus deseja receber essa primeira fatia do bolo. Ele quer essa fatia para ele. Ele não quer o segundo pedaço, ele não quer o resto do bolo inteiro, ele quer a primícia, aquele pedaço de honra. E eu concordo. Mas não totalmente. Porque a questão é: a quem, afinal de contas, pertence esse bolo? E eu quero falar sobre isso hoje. Sobre o quanto a primícia, não há dúvida, é o mais importante e valioso. Mas nós vivemos um tempo em que nós, como igreja, não podemos mais ficar, por exemplo, esperando para o próximo evento, para ver o que há de sobrenatural para ser derramado pelo Senhor na minha vida, no próximo evento, no próximo culto, na próxima célula. Não há mais tempo para isso. Ele deseja derramar o sobrenatural dele no ordinário, naquilo que é constante e é rotineiro, no teu cotidiano. O Senhor eu não quero que vocês me entendam mal, Ele ama quando nós damos a primícia para Ele, de qualquer ordem. Por exemplo, a nossa primícia de tempo no nosso devocional. Ele ama
e ele recebe a tua honra a ele, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso dizer, e essa partezinha só que eu não concordei com a moça, que, na verdade, eu preciso ter consciência de que ao Senhor pertence todo o bolo. Como é que acontece isso na prática? Pensando, por exemplo, num devocional. Eu entro no meu quarto, faço meu devocional, seja de manhã, de tarde, de noite, e eu me sinto, então, não somente satisfeita com a presença do Senhor, mas satisfeita com a minha disciplina espiritual. Fecho a porta num sentido de, bom, já fiz o meu devocional, agora eu vou viver meu dia. Agora eu vou para o meu trabalho. E o que o Senhor está nos chamando a atenção, que Ele deseja, isso sim, ser participante de tudo isso. Ele não quer viver e se manifestar na tua vida na excepcionalidade. Ele não quer se manifestar sobre ti só no extraordinário, mas no dia a dia. Pode haver um sobrenatural no extraordinário, e com certeza tem. Mas o foco do Senhor não é o próximo evento. O foco do Senhor é quando tu chegar em casa hoje. E eu não estou falando em, eu vou ter que sair do culto e vou ter que orar ao Senhor em casa. Bom, seria maravilhoso, mas eu nem estou falando sobre isso. Eu estou falando, por exemplo, no momento que tu sentar à mesa quando sair daqui, se tu vai fazer um lanche antes de dormir, se tu vai comer alguma coisa com a tua família. Quantos, muitas vezes já saíram do culto e antes de chegar em casa já estavam comprando briga ou envolvidos em brigas familiares dentro do carro ou no transporte para casa. Não precisa levantar a mão. Mas é disso que eu estou falando. É disso. Esse é o ordinário. Não, Jesus não ficou lá dentro do teu quarto do secreto. O desejo dele é caminhar contigo. E eu quero fazer uma breve linha do tempo para nós nos lembrarmos de onde vem essa história e para onde nós estamos caminhando. Quando Deus formou o homem e a mulher, todos sabem disso. Ele fez para a glória dele, mas para andar com o homem, para andar com ele, o homem e a mulher. E nós sabemos que o pecado fez essa separação, trouxe esse distanciamento. Então, veja bem, um homem e uma mulher, obviamente, um homem que pecou e, como pecador, se afasta desse Deus que é santo. Diga, santo. Esse homem erra com esse Deus santo. Esse Deus santo sempre foi, é e sempre será santo. Ele é imutável. O homem não. Esse homem é que pecou contra esse Deus santo. E este Deus santo é que providencia um pagamento dessa dívida. Nós precisamos ter muita clareza a respeito dessa lógica de Deus. Foi o homem que pecou contra Deus, que continuou sendo santo. E esse Deus santo é que foi providenciar o resgate e a remissão desse homem e dessa mulher pecadores. Não é tremendo isso? A Bíblia diz que vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e vosso Deus. O salário do pecado é a morte. Aí está o gap, aí está o distanciamento. E o próprio Deus, então, vocês sabem, envia o cordeiro dele para que o resgate fosse feito. João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de um jeito tão intenso e imutável, que deu o próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha que mistério e que poderoso isso. Deus, quando pensa nesse resgate, ele pensa no derramamento de sangue. Diga derramamento de sangue. Lembrem que lá no Éden, quando houve o pecado e o homem e a mulher se viram nus, eles tentaram se cobrir a sua nudez, aquilo que naquele momento eles entenderam como vergonha. E eles usaram o quê? Folhas de figueiras, né? Folhas de figueiras, nós fomos até ministrados sobre isso ontem. Só que folha de figueira não cobre a nudez do homem, da mulher, do pecado. Não cobre.
Então, quando o Senhor se apresenta a eles depois do pecado, o Senhor pega a pele de animal para cobrir a sua nudez, profetizando, já proclamando aquilo que estaria por vir, que Deus iria enviar o próprio Filho como Cordeiro de Deus, para que através daquele sangue derramado, a nossa nudez, o nosso pecado, fosse apagado, fosse pago. Foi isso que o Senhor fez. Então, havia, pela lei de Deus, diga lei de Deus, a necessidade pelo derramamento de sangue. Certo? Não bastando essa provisão do Pai para nós, Ele ainda providenciou, o que tem lá em Atos 2? O que tem? O que aconteceu lá? O Espírito Santo desceu. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer. O Espírito Santo desceu. Glória a Deus. Amém, Senhor. Chuva e aliança. Nós estamos falando sobre aliança. E o Senhor está confirmando. O Pai não somente providenciou o sangue derramado, como providenciou que Ele mesmo nos convencesse da importância desse sangue. Olha só. Não bastava Ele entregar o Filho. Ele ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, que mais? Da justiça e do juízo. E o que eu sempre gosto de falar, do pecado, da justiça e do juízo, e do amor do Pai, que mandou esse Filho, que derramou o sangue do Filho, que pediu para que o Filho fizesse esse sacrifício por nós, homens e mulheres pecadores. Então o Senhor fez um plano completo, envolvendo tanto o sacrifício, o derramamento de sangue, como o Espírito Santo para convencer esse homem. Espírito Santo, eu imagino o Pai dizendo, Espírito Santo, vai lá, porque não bastou o sangue derramado, eu preciso que tu convença esse homem e essa mulher, de que esse sangue foi derramado, e ele precisa aceitar esse sangue sobre si, para que ele possa entrar num relacionamento comigo. Que tremendo! Na escola de líderes a gente fala sobre duas palavras hebraicas, que vão falar da presença de Deus. A primeira é kabod, e kabod é a manifestação visível da glória de Deus. E nós vimos isso no Velho Testamento. Seja através de uma fumaça, seja de fogo, seja através de uma brisa, seja através da nuvem, kabod. Diga kabod. Mas nós temos também a palavra Shekinah, que nós cantamos hoje no início. Diga Shekinah. Não existe a palavra Shekinah na Bíblia, tá? Mas é uma palavra em hebraico também, e deriva de Shakam, que significa residência. Residência. Eu quero que Simone nos ajude aqui, abre para nós Êxodo 25:8, vamos acompanhar por ali, pela Simone, aí nós ganhamos um pouquinho de tempo. Êxodo 25, versículo 8 diz, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Shekinah, santo dos santos, sabem do que eu estou falando? Amém? Essa era a forma mais perto possível que um Deus santo poderia residir, por isso Shekinah, junto do seu povo. Quando Deus deu as orientações para que o templo fosse construído, Ele deu também a orientação de que esse templo ficaria no meio do povo, no meio do acampamento. Era o mais possível, era o mais perto possível que esse Deus santo poderia chegar junto desse homem pecador. Abre lá, Simone, em Levítico 26, vamos ler o 11 e o 12, que vão confirmar isso. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa era a intenção de Deus, o mais próximo possível. Por que não poderia ser dentro? Porque precisaria haver derramamento de sangue. Se a gente for então lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que os sacerdotes, eles sacrificavam animais.
E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava diante, ali na presença do Senhor, no Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício para remissão dos pecados de todo o povo. Lembram aquilo que a gente aprende na escola bíblica dominical? Ele seguia com um cintinho assim, uma cordinha cheio de guizos, e se ele entrasse lá de uma forma impura, na presença de Deus, no Santo dos Santos, e não estivesse totalmente puro, ele seria fulminado por conta da presença santa de Deus, em contraste com o pecado que havia naquele sumo sacerdote. Então, ele precisava passar por um longo período de purificação pelos pecados do povo todo, para depois ousar chegar na presença de Deus. E se o sininho parava de bater, significava que ele estava morto, e as pessoas podiam puxar ele para fora pela cordinha, porque ninguém ousaria entrar lá dentro. Isso estava posto para nós também. Estaria posto, se Jesus não tivesse se apresentado para ser o Cordeiro de Deus, que morreu, então, em definitivo, para que esse acesso fosse pleno. Hoje, por causa da morte de Jesus e por causa do Espírito Santo que nos convence, nós podemos ter livre acesso a essa Shekinah e cantar, Aline, o que foi cantado aqui. Derrama a tua Shekinah, meu Deus, tenham a consciência do que seria isso diante das nossas falhas. Não fosse o sangue de Jesus. Então, queridos, o foco de Deus, diante do sangue de Jesus e diante do Espírito Santo que é derramado para nos convencer de todas as coisas, o foco dele sempre vai ser o quê? Eu quero esse homem comigo. Eu quero o ser humano caminhando comigo. Mas Deus não poderia remover ou modificar a sua lei. Às vezes a gente pode pensar que os 10 mandamentos, eles passam a valer no momento que Moisés recebe essas leis escritas. Porém, aquele momento onde Moisés recebe as tábuas da lei, é o momento em que, sim, os homens, a vida humana nessa terra, recebe as leis de Deus, os 10 mandamentos, depois tantas outras leis que vieram depois disso, de forma escrita. Mas se essas leis são as leis de Deus, de um Deus que é eterno, significa que aqueles preceitos, aqueles valores, são desde toda a eternidade com o próprio Deus. E não a partir de Moisés, certo? Naquele momento de Moisés, é o momento que marca que esses valores de Deus, de um Deus santo, eles são informados formalmente de forma escrita. Antes de Moisés, o caráter de Deus, a natureza de Deus, já vinha sendo apresentada ao homem. Então, essa lei de Deus, de derramamento de sangue, precisaria ser honrado. E aí, então, que entra o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, com todos aqueles preceitos e valores, nós que não somos judeus, que não somos o povo de Israel, nós podemos passar desavisado pensando, não, nada disso nós precisamos. E é verdade que algumas coisas, a partir do sangue de Jesus, não estão mais sobre nós como obrigatoriedade. Estão como o quê, então, se não é obrigatoriedade? Tudo que é apresentado no Velho Testamento, para nós hoje, precisa ser compreendido não necessariamente, embora muitas coisas sim, mas não na totalidade como obrigatoriedade. Porém, isso não significa que todos esses preceitos e valores não continuem valendo no coração desse Pai. Esse Deus a quem nós professamos, esse Deus a quem nós amamos, esse Deus que nós chamamos de Senhor, esse Pai amoroso, ele tem e sempre terá valores imutáveis no coração dele. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso olhar na expectativa de descobrir o que, afinal de contas, agrada esse Pai que eu adoro, que eu quero servir.
eu quero honrar esse Deus. Mas não, a gente fica no básico. Seria óbvio para nós que amamos esse Deus e dizemos: Senhor, eu quero te engrandecer, eu quero te honrar. Não há lugar melhor do que a tua presença. De todos os amores eu escolho a ti. Mas não me conta com detalhes aquilo que te agrada. Já pensou? Será que a gente não faz isso em alguns momentos? Porque, afinal de contas, pastora, isso é Velho Testamento. Agora nós vivemos debaixo da graça. Se o Pai é realmente teu Deus, se tu tens a intenção e a expectativa de, no arrebatamento, de estar diante do Senhor, no momento das bodas, casamento com o Cordeiro, nós vamos precisar ouvir o que agrada esse Deus e nos mover em direção a isso. Tinha um marido que chegou em casa um dia e a mulher fala para ele: ah, querido, estou super cansada hoje, a pia está cheia de louça, tu pode lavar a louça para mim hoje, só para eu descansar só um pouquinho? E o marido vira para a esposa e diz assim: é uma questão de divórcio? E ela diz: não, de maneira nenhuma. Eu só estou perguntando se tu podia fazer isso para mim. Ah, se não é uma questão de divórcio, então, não vou fazer. Aí no dia seguinte, aquela tulha de roupa gigante, ela fazendo outras coisas em outra parte da casa, olhando para o relógio, chama o marido novamente e diz: querido, tu pode ir botando essa roupa na máquina para mim? Eu já vou lá, vou finalizar as coisas, mas tu tem como adiantar isso para mim? E ele pergunta: se eu não fizer isso, tu vai se separar de mim? E ela disse: de maneira nenhuma. O nosso casamento, ele não está firmado nisso. A pergunta que eu deixo diante dessa historinha básica é: quanto tempo esse casamento persiste nessa posição? Por quê? Porque nós, muitas vezes, na hora de agradar o Pai, na nossa caminhada com o Senhor, o que nós queremos fazer? Isso é uma questão de salvação? Se eu não proceder dessa forma, eu estou perdendo a salvação? Jesus vai te dizer mansamente, para algumas situações, tá? Não vou entrar nos méritos aqui. Não é uma questão de salvação. Ah, então tá. Então eu vou continuar com a minha vida do jeito que eu acho que é melhor. Não é uma questão de salvação. E aí o Senhor vem, sangue de Jesus, Espírito Santo, te convencendo de que há algo mais na tua vida que precisa ser transformado, largado, abandonado. E a tua pergunta continua sendo: se eu não proceder dessa forma, é uma questão de salvação? Então, queridos, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós servimos a um Deus que deu simplesmente tudo. O que havia de melhor, o Filho único. E nós queremos nos relacionar com esse Deus com o mínimo. O que eu preciso ser, o que eu preciso fazer dentro da minha concepção que me garanta a salvação? O que é o mínimo que eu preciso fazer na minha vida para que eu não perca a salvação? Será que a gente não vive assim em alguns momentos? Ele não quer só o primeiro pedaço do bolo. Ele quer todo o bolo. Ele não quer só entrar no lugar secreto contigo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor desmarcou todos os compromissos dele hoje só para falar contigo nessa noite. Mas mais do que isso, ele desmarca todos os compromissos dele para cortar a grama contigo. Ele desmarca todos os compromissos dele para lavar a louça contigo. Ele desmarca todos os compromissos dele
para esperar o ônibus na parada só pelo prazer que ele tem de estar do teu lado. Ele desmarca tudo. Aquela historinha que nos contaram uma vez de que Deus tem mais com o que se preocupar, não é verdade, queridos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele ama e anseia pela nossa presença, não física. Não adianta eu estar fisicamente aqui no culto se meu coração não está. Eu posso agradar a um ou outro, mas ao Senhor não. Nós precisamos entender o que é a primícia, que é aquela primeira fatia do bolo. Mas o Senhor quer mais do que isso, Ele quer a primazia. A primazia é diferente da primícia. A primícia fala de parte, de porção, a primeira parte. A primazia fala daquilo que tem um valor maior. Um valor maior. E o Senhor não quer mais somente derramar o extraordinário, aliás, derramar o sobrenatural sobre aquilo que é extraordinário. Mas Ele quer derramar o sobrenatural dEle no nosso dia a dia. Quando eu estou na escola, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou atendendo um cliente, quando eu estou enviando ou recebendo uma mensagem no WhatsApp, Ele desmarcou tudo. Ele não tem mais a intenção de passear contigo na viração do dia. Não. Ele quer o dia todo. Ele não quer mais caminhar ao teu lado. Shekinah é residência. Nós somos essa residência. Ele quer morar e andar conosco. Não tem mais tempo para a gente esperar por evento, gente. E eu quero, dentro desse contexto, que você pense. Quais são os milagres quase invisíveis que acontecem no teu dia a dia? E não, eu não estou falando do milagre da manhã. Eu não estou falando, Senhor, obrigado, porque é um milagre eu estar vivo. É tudo isso também, com certeza. A chuva que cai, a provisão de Deus sobre a nossa mesa, tudo isso é milagre do Senhor. Mas eu estou falando outra coisa nesse momento. O Espírito Santo vai começar a revelar sobre a tua vida quais são os milagres que Ele deseja realizar dentro do teu cotidiano. E eu estou falando, por exemplo, de milagres de como nós reagimos a determinadas coisas. Como nós reagimos? Porque nós, quando pensamos em milagres, nós queremos o imediato e o poderoso. De preferência, no final de um culto, na hora da imposição de mãos. Um milagre que seja visível, que todos sejam impactados, poderoso e imediato. Mas nós servimos um Deus de processo e de eternidade. Enquanto nós temos o foco no imediato e no poderoso, Ele tem o foco no processual e no eterno. Então, o maior dos milagres está sobre o natural do teu dia a dia. Pensa lá, quando você entra numa rede social e alguma coisa te alfineta. Alguma coisa te provoca. Ou quando você está diante de uma dificuldade financeira e não sabe como proceder porque não está no treinamento de terça-feira de noite. Como é essa sua reação? O que acontece quando você talvez esteja num momento aguardando uma promoção no trabalho e você percebe que uma pessoa mau caráter tomou aquele lugar que você tinha expectativa de que fosse seu. Como é a sua reação? E a minha pergunta é: Jesus pode participar desse momento? Jesus está contigo na tua reação? É isso, gente. É isso que nós precisamos pensar. Nós dissociamos o poder de Deus com o nosso dia a dia. Nós pensamos que o poder de Deus se manifesta no culto, talvez no final de uma célula, durante o discipulado, num evento poderoso, e tudo isso é verdade. Mas nós dissociamos que Ele quer manifestar o sobrenatural, por exemplo, na forma que você vai reagir para os casados, quando o teu cônjuge falta com respeito sobre ti, ou talvez com falta de amor. Se você faz uma leitura de que aquilo que ele me falou
é falta de amor. Ou se você, homem, percebe que aquilo, que a maneira que ela reagiu, demonstra para mim falta de respeito. Existem casos excepcionais? Existem. Mas no dia a dia, eu quero que você pense. Você permite que Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus, participe da sua reação nesses momentos? Ou o Espírito Santo e aquilo que ele tem para falar no teu ouvido, no teu interior, está reservado e guardado lá no secreto, que é tão secreto, tão secreto, tão secreto, que não faz parte da tua vida? O secreto não é para ser algo distante. O secreto é a intenção de ser um lugar reservado, onde todos os teus ouvidos estão voltados para ele. Esse é o secreto. O que nós vemos com a história de Zaqueu, por exemplo? Lembra Zaqueu? Que era pequenininho. Ele era um cobrador de impostos abusivos. E o povo odiava ele, os judeus. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele disse, eu preciso conhecer esse cara. Só que ele era baixinho, ele foi em cima de uma árvore. E Jesus chamou Zaqueu e disse, Zaqueu, eu vou lá na tua casa hoje. E quando ele tem um encontro, Zaqueu tem um encontro com Jesus, à mesa que fala de intimidade, ele é o quê? Transformado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, daquele relacionamento íntimo de mesa com Jesus, ele toma uma decisão. E ele diz para Jesus, eu vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, e a toda pessoa que eu lesei, eu vou restituir em 4 vezes mais. E o que Jesus diz diante disso? Hoje, a salvação entrou nessa casa. Porque a salvação está ligada à transformação, ao fruto. Eu quero convidar a igreja para ler comigo Efésios 4. E eu não vou me prolongar. Nós já estamos nos encaminhando para o fim, e é verdade. Efésios 4 é um texto muito conhecido, a partir do 22, nós vamos ler do 22 ao 32, tá, Simone? É um texto muito conhecido, que vai falar sobre a unidade da igreja, mas, a partir do 22, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, prestem atenção nessa perspectiva de transformação do homem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ou seja, tem uma intencionalidade. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso significa o quê?
que existe uma expectativa, assim, da parte de Deus de transformação. Se há realmente uma conversão do nosso coração ao Senhor, não é uma imposição religiosa ou de homens, mas há uma expectativa do céu que, aspas, naturalmente, se eu tenho uma vida convertida ao Senhor e me relaciono intimamente com esse Deus, que vai haver transformação na minha vida. Só que isso, queridos, não acontece em momentos extraordinários. Isso precisa acontecer no nosso dia a dia, a cada momento, a cada momento. Eu quero contar uma experiência que eu tive, eu compartilhei com as 12 essa semana, essa experiência. Eu vou pedir para o pessoal do louvor já ir subindo aqui. Eu tive uma experiência com o Senhor muito forte, há uma semana atrás, mais ou menos. Eu tive uma overdose de amor pelo Senhor, muito grande. E dentro daquela overdose de amor que eu tinha no meu coração, houve uma consciência da parte do Senhor de que tudo que eu poderia oferecer a Deus não era meu, mas vinha dele. Isso eu achei tão lindo, mas em parte, me frustrou um pouquinho, sabe? Porque eu disse, Senhor, tudo que eu te amo tem a ver com o que tu fez por mim. Porque o Senhor me amou primeiro. Se o Senhor me amou primeiro, eu amo, eu entendo isso. Mas então tá, o amor que eu tenho para derramar na tua direção é só porque Ele me amou primeiro. O arrependimento, que é algo que eu sei que agrada o coração de um Deus santo, também é fruto do Espírito Santo na minha vida. Não é meu. É fruto dele. Senhor, se eu te oferecer arrependimento, até isso, até para chegar a um arrependimento eu preciso de ti. Gratidão. Ai, não, mas Senhor, eu vou agradecer por o quê? Tudo que eu posso te agradecer é fruto da tua bondade na minha direção. Então até mesmo a minha gratidão, ela só é possível porque Ele é o Deus que me sustenta. Também não é puramente, unicamente meu. E eu comecei a pensar, Senhor, e aí, num determinado momento, na minha inocência, na minha ingenuidade, na minha intimidade com o Pai, eu perguntei para o Pai, Pai, há algo em mim mesma que eu possa não te surpreender, porque isso seria incoerente, mas que de alguma forma esteja dentro do meu controle? Existe algo assim? Eu vou ler para vocês a resposta que Ele me deu, porque eu estava com o meu caderno aberto, para variar, graças a Deus. E aquilo que o Senhor falou comigo naquele momento eu escrevi. E Ele disse, sim, há algo, filha. Há algo que eu dei a vocês. Não era necessário, mas eu quis dar. O poder da decisão, o livre-arbítrio. Eu dei este poder a vocês e não interfiro. Não interfiro. E imediatamente quando o Senhor colocou essa resposta dele no meu coração se encheu de constrangimento. Se encheu de constrangimento. Porque ao longo dos nossos dias, nas 24 horas do nosso dia, nós tomamos muitas decisões. Muitas. Nós escolhemos se nós vamos escovar os dentes antes ou depois de tomar o café. Nós escolhemos se nós vamos comer uma aveia ou um pão com manteiga. Nós escolhemos se nós vamos dar bom dia para as pessoas que moram conosco, ou se a gente vai ficar com a cara amarrada. Nós escolhemos qual é a cor da meia. Milhares de decisões. E a grande maioria delas, nós não nos damos conta que o Senhor quer participar disso conosco, de alguma forma. E quando o Senhor me falou sobre esse poder de decisão, Ele estava querendo me mostrar que existe uma forma de eu entregar uma adoração muito legítima a Ele.
são as minhas decisões. É a minha decisão em direção a Ele. Não de coisas banais unicamente, embora Ele queira fazer parte disso, mas de como reagir, de como viver cada momento. E imediatamente quando o Senhor me falou isso, veio assim, tum, 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 tum. Algumas situações bíblicas, só essas situações que Ele me deu já daria uma ministração à parte. Mas eu anotei aqui, que revelam o quanto Ele nos delega as decisões, nos delega esse... Eu já disse para o Senhor isso, tá? Vou dizer para vocês, vou confessar para vocês. Eu já disse para Ele, Senhor, esse livre-arbítrio mais atrapalha do que nos ajuda. E Ele sabe disso. Mas Ele quer nos ensinar a tomar boas decisões. Ele me lembrou imediatamente do cego Bartimeu, que cego, Jesus chega até ele e diz: o que queres que eu te faça? Livre-arbítrio. Ele vai te perguntar. Ele sabe o que tu precisa, mas Ele quer te ouvir. Porque quando nós anunciamos para Ele, nós anunciamos uma decisão. Eu sou o que sou. Ele é o eu sou. O pastor Alexandre já nos ministrou sobre isso. O que isso significa? Significa Deus dizendo: eu sou aquilo que tu permite que eu seja na tua vida. Para ti, eu sou o Deus da provisão. Se para ti o que falta é saúde, eu sou o Deus que te cura. Cantamos sobre isso também hoje. Eu sou o que sou. Decisão. Qual é a porção desse bolo que é a tua vida, que você está disposto a entregar a Ele de fato? Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Acho que é 3. Significa que Ele está dizendo para a igreja: eu estou batendo na porta da igreja, não é do ímpio, e eu vou respeitar a tua decisão de abrir a porta para mim. Como assim? Ele não devia estar do lado de dentro? Para pensar. Lembra quando, um pouquinho antes de Caim matar Abel, o Senhor aparece para Caim e diz: o pecado está na tua porta, cabe a ti dominar. Decisões definem o nosso destino. Existe uma adoração do nosso coração em direção ao Pai a partir de cada decisão. Esses dias eu ouvi o meu marido dizer uma frase que eu anotei, ele nem sabe. Ele disse o seguinte, fecha totalmente com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele disse assim: você é livre, estava ministrando uma pessoa, você é livre para decidir, mas a sua decisão não muda aquilo que é certo e errado para Deus. Define o livre-arbítrio. Você é livre para decidir, mas a tua decisão não muda o que é certo e errado para Deus. Eu creio que o Senhor deseja que todos nós saiamos daqui hoje com decisões tomadas.